Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão concluindo as últimas votações referentes à dosimetria das penas dos réus condenados na Ação Penal 470, o processo do Mensalão. Nas últimas sessões de julgamento, muitos réus foram condenados a penas que não deverão ter o seu cumprimento iniciado em regime fechado, penas, portanto, de regime semiaberto e regime aberto. Essas penas são executadas em estabelecimentos que não se confundem com prisões ou penitenciárias. São casas de albergado, colônias agrícolas, colônias industriais. Esses estabelecimentos, em geral, são instituídos e mantidos pelos estados, pelas unidades da federação. Como neste caso, há réus de diversas localidades do Brasil sendo condenados, essas penas que estão sendo definidas por um único órgão, o Supremo Tribunal Federal, serão posteriormente remetidas às varas de execuções penais de cada um desses estados ou do Distrito Federal, para que então seja iniciado o cumprimento das penas de cada um desses réus. Isso colocou na sessão de hoje a seguinte discussão perante os ministros. Como é que será feito o cumprimento da pena nos casos em que réus de determinados estados tiverem de cumprir penas em estabelecimentos que ou não existem nos seus respectivos estados ou então nos quais não há vagas? Essa é uma realidade muito comum, não só no sistema, nos estabelecimentos de regime fechado, como também e principalmente nos estabelecimentos de regime semiaberto. Por quê? Porque o orçamento público destinado à administração penitenciária nos diferentes estados, em geral, é destinado, quando se trata da construção de novas vagas prisionais, mais para estabelecimentos de regime fechado do que para estabelecimentos de regime semiaberto e aberto, o que faz com que o déficit de vagas nos regimes semiaberto e aberto seja muito grande. O Supremo Tribunal Federal adotou uma interessante postura de assumir publicamente que este é um problema que não é só do Poder Executivo, muito embora a administração penitenciária caiba ao Poder Executivo de cada estado, mas que é também do sistema de justiça, e que os atores do sistema de justiça, como o próprio Poder Judiciário e principalmente o Ministério Público, deveriam atuar mais incisivamente para garantir que, através de mecanismos judiciais como ações civis públicas, os poderes executivos de cada uma das unidades da federação fossem compelidos a prover as vagas em estabelecimentos prisionais em todos os regimes, para que as sanções como essas a que estão sendo condenados os réus no caso do Mensalão possam ser executadas de acordo com o que o Poder Judiciário efetivamente determinar no instante da condenação.